Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será hereditariedade. Primeiras ideias sobre hereditariedade. Então pessoal, as primeiras ideias sobre esse tema provinham do senso comum, a partir da observação de que os filhos se assemelham aos pais, como hoje nós podemos observar no nosso dia a dia, pessoal. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, de semelhança física entre pais e filhos, que exemplificam essa ideia do senso comum e que contribuiu para as primeiras ideias sobre hereditariedade. Então aqui nós temos o ator Tarcísio Meira à esquerda no vídeo de vocês. Observem aqui a semelhança entre esse ator e o seu filho, conhecido como Tarcísio Filho, aqui no canto direito do vídeo de vocês. Então notem como o Tarcísio Filho é muito semelhante ao pai dele, o Tarcísio Meira, pessoal. Então essas semelhanças morfológicas são resultado da herança genética, que hoje em dia já são bem compreendidas, mas no passado elas despertavam a curiosidade das pessoas. E isso contribuiu para os estudos sobre a hereditariedade. Então, esse conhecimento, do senso comum permitiu a seleção de animais e vegetais com característica de interesse, uma vez que, a partir do senso comum, da percepção das pessoas de que os filhos são parecidos com os seus pais, essas características poderiam passar ao longo das gerações. Então, notem aqui nessa imagem que nós temos o javali, que é o nome popular desse animal, cujo nome científico é Sus scrofa. Esse animal aqui, de vida selvagem, ele permitiu, através da seleção de características de interesse de produtores, o surgimento do porco doméstico, cujo nome científico é Sus scrofa domesticus, pessoal. Então, essa observação do senso comum de que os filhos são semelhantes aos pais permitiu, por exemplo, aos agricultores selecionarem indivíduos que apresentavam características de seu interesse. Nesse caso aqui, por exemplo, seria o ganho de peso. Então, toda aquela prole, de animais que apresentavam um peso acima da média eram selecionados positivamente por esses produtores para a perpetuação dessas características entre os indivíduos da geração. Então, isso permitiu à humanidade produzir diversas variedades de plantas e animais domésticos com características desejadas para atender às nossas necessidades. Então, isso é muito interessante. E um exemplo é a seleção artificial do porco doméstico, que ocorreu há cerca de 10 mil anos atrás, a partir de populações desses animais que viviam nas regiões entre a Europa e a Ásia, pessoal. Os filósofos gregos e a hereditariedade. Então, uma das primeiras hipóteses sobre hereditariedade era chamada de pangênese, e ela veio do filósofo grego conhecido como o pai da medicina. Esse filósofo era Hipócrates de Cos. Então, esse aqui é o período em que ele viveu, entre 460 a 370 a.C., pessoal. Então, segundo a hipótese da pangênese,
o que nós temos, pessoal? Que as partes do organismo, né, produziriam partículas denominadas de gêmulas, que eram direcionadas para as células germinativas. Isso aí, pessoal, segundo a pangênese, tudo bem? Então você observa aqui, né, nesses dois indivíduos, nessa representação didática, que as partículas de diversas partes do organismo eram direcionadas para as células germinativas, que ficavam associadas aos órgãos reprodutivos, nesse caso aqui das pessoas. E durante o período aí da reprodução, essas partículas iriam contribuir no processo reprodutivo. Dessa forma, pessoal, na reprodução sexuada, havia mistura das gêmulas do macho e da fêmea, como vocês podem estar observando aqui nessa representação didática, produzindo assim, dessa forma, um novo organismo com características de ambos os progenitores. No caso aqui, as características do pai e da mãe desse indivíduo que iria surgir a partir da ação dessas gêmulas, pessoal. Então, isso seria aí uma espécie de herança por mistura, mas que ao mesmo tempo tenta explicar a semelhança entre pais e filhos. Naturalmente, era um pensamento sem nenhuma comprovação científica. As bases da hereditariedade. Então, nós temos o seguinte, pessoal, que um avanço no conhecimento sobre a hereditariedade veio do médico inglês William Harvey, que viveu entre 1578 a 1657. Então, segundo esse médico, né, ele propôs que os animais, né, são formados a partir do processo de fecundação do ovo da fêmea pelo sêmen do macho, como vocês podem estar observando aí no texto. Então, esse conceito ele foi importante porque se opõe à ideia de geração espontânea, de que os seres vivos poderiam surgir a partir da matéria orgânica, pessoal. E era um pensamento que prevaleceu durante muito tempo antes do avanço da ciência. Hoje, sabemos, né, que um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo pré-existente. E nessa época de Harvey, a geração espontânea ela ainda era muito difundida. Já no século XVIII, o desenvolvimento a partir da fecundação do ovo já era explicado por duas teorias, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, uma delas era chamada teoria da pré-formação. Ela considerava o seguinte: a existência de um ser pré-formado no ovo. Então, como vocês podem estar observando aqui nessa imagem, né, nós teríamos aí a existência, né, de um ser já presente no ovo ou no espermatozoide, como é o caso dessa imagem. Então, o desenvolvimento consistia apenas no seu crescimento. Então, pessoal, formaram-se, né, dois grupos de cientistas que defendiam duas orientações distintas da teoria da pré-formação, né, que seria um grupo que defendia que o futuro ser já se encontrava em miniatura no espermatozoide. Então, observe aqui esse desenho de 1694, feito por defensores do pré-formismo. Tudo bem? E outros pesquisadores afirmavam que o novo ser existia pré-formado no óvulo. Ok? De qualquer forma, no interior do óvulo ou do espermatozoide estaria um pequeno homem pré-formado, pessoal. Então, essa aí era a ideia da teoria da pré-formação. Nós ainda temos, né, a teoria da epigênese. Ela, por sua vez, defendia
que o ovo continha um material amorfo, ou seja, sem forma, mas com potencial para originar um novo ser. Então, esse novo ser se estruturaria e se diferenciaria ao longo do desenvolvimento. Essa era a ideia da teoria da epigênese, pessoal. A descoberta dos gametas. Então, foi apenas em 1667 em que o microscopista holandês, Anthony van Leeuwenhoek, descobriu que o sêmen continha espermatozoides. E então, pessoal, esse pesquisador aqui imaginou que eles tinham um papel na reprodução, ou seja, esses espermatozoides seriam importantes. Então, esse pesquisador ele conseguiu observar os espermatozoides graças à utilização desse microscópio aqui, que os senhores estão podendo observar. Embora eles sejam um tanto diferentes dos microscópios modernos, esse aparelho ele foi importante para descobertas significativas na ciência, como a presença dos espermatozoides no sêmen, ok? Então, aqui à direita da imagem de vocês, no vídeo, é possível observar os espermatozoides nessa imagem, naturalmente feita já por um microscópio moderno, mas que o pesquisador Anthony van Leeuwenhoek conseguiu visualizar espermatozoides também, só que ele foi além da observação, prática. Ele também imaginou que no interior aqui dos espermatozoides havia um ser pré-formado em miniatura, que era uma ideia comum na época, o do pré-formismo. Naturalmente, isso aí já é um produto da imaginação dele, porque naturalmente não existia nenhum ser em miniatura no interior dos espermatozoides. Gametas e a fecundação. Já em 1854, o inglês George Newport, que viveu nesse período de 1803 a 1854, ao estudar os espermatozoides de rã, nesse caso aí um anfíbio, obteve evidências de que eles entram no óvulo durante a fecundação. Então isso aí de fato foi um avanço significativo, porque essa contribuição ela foi importante no sentido de reforçar o papel dos espermatozoides no processo reprodutivo e eliminar a visão de que os espermatozoides poderiam ser parasitas do sêmen, como algumas pessoas acreditavam nessa época. E esse avanço no conhecimento científico do papel dos espermatozoides na fecundação ocorreu graças às observações do George Newport com estudos que ele fez em rãs. Então aqui vocês podem observar um esboço desses estudos que ele realizou. Além disso, pessoal, após a demonstração de que os espermatozoides e óvulos animais são células, e nesse caso não são parasitas, como se pensava em relação aos espermatozoides, o pré-formismo foi descartado e foi estabelecida a ideia de fecundação pela união de gametas, ou seja, um novo ser surge sempre a partir da união de gametas. A palavra gameta vem de gamos, do grego, e significa união ou casamento. E no caso dos animais, seria a união do gameta feminino, ou seja, o óvulo, como vocês podem estar observando aqui nesse desenho, com o gameta masculino, que é o espermatozoide. Aqui também vocês podem observar um vídeo que mostra esse momento da fecundação.
e, consequentemente, aqui do início da formação de um novo ser. Então, aqui vocês podem observar, né, olha, no detalhe o espermatozoide entrando no gameta feminino, que é o óvulo. Observem aqui as alterações que acontecem no zigoto, né, que se formou a partir dessa união, e a consequente divisão, né, do zigoto em duas células, como vocês podem estar observando, e depois 4, 8, 16 e assim sucessivamente, originando aí o embrião. Então, de fato, é um processo bem interessante. A descoberta da meiose. Em 1885, o biólogo alemão August Weismann propôs que na formação dos gametas ocorria uma divisão celular em que o número de cromossomos das células filha era reduzido à metade. Então, esse processo é atualmente conhecido como meiose e responsável pela formação de óvulos e espermatozoides com metade do material genético, isto é, de cromossomos, típico de uma espécie. Então, aqui, como vocês podem observar no exemplo, né, em que nós temos um esquema da meiose, observe aqui o 2N, ok? Ele é igual ao número total de cromossomos de uma célula somática, ou seja, de um tipo de célula que forma a maioria dos tecidos do corpo. Na espécie humana, o 2N é igual a 46, tudo bem? Esses 46 seriam o número total de cromossomos nas células somáticas ou células diploides, tranquilo? E aí você observa que após o processo de meiose, em que nós temos duas divisões celulares consecutivas, ocorre a formação de células haploides, células N, com metade do número de cromossomos típicos de uma espécie. Nesse caso da espécie humana, uma célula com 46 cromossomos, sendo uma célula somática, passa a originar uma célula haploide ou um gameta com 23 cromossomos, ou seja, metade desse número de cromossomos. E também, consequentemente, metade do material genético pessoal. Então, esse conhecimento contribuiu para o desenvolvimento dos fundamentos da hereditariedade. O surgimento da genética. Então, apesar da hereditariedade despertar a curiosidade das pessoas há séculos, o seu desenvolvimento só ocorreu de forma mais acentuada a partir do século XX. E assim surgiu a genética, que estuda a transmissão de características de pais para filhos ao longo das gerações, o que nós conhecemos como herança biológica, pessoal. Então, a genética, ela se desenvolveu particularmente a partir do século XIX, com os trabalhos de Gregor Mendel, mas ela de fato teve um avanço significativo a partir do início do século XX, com a redescoberta dos trabalhos de Mendel. De qualquer forma, o século XX também presenciou um grande avanço dessa ciência. Então, a genética, basicamente, ela é a especialidade da biologia que estuda os genes, a hereditariedade e a variação dos organismos e a forma como estes transmitem as características biológicas de geração para geração, ou seja, dos pais para os filhos. E muito obrigado pela atenção.